Olá pessoal, para quem não me conhece ainda, eu sou Erasmo Fernandes, engenheiro agrônomo, consultor e especialista em pimenta do reino. E hoje eu vou trazer um assunto que gera muita polêmica. Eu falo muito nas minhas redes sociais sobre esse assunto, que é a fusariose na pimenta do reino. Você sabe qual que é a importância econômica da fusariose? Enfim, ela é responsável por dizimar pimentais. Ela vem acabando com plantações gigantescas de pimenta. Tudo causado pela fusariose. E ela se divide em dois tipos de fusariose dentro da pimenta do reino, que atacam a pimenta do reino. Uma é a fusariose Fusarium oxysporum, conhecida como murcha amarela. Esta vem de cima para baixo. E a mais conhecida, a mais devastadora, que é a Fusarium solane, que essa é causadora da podridão das raízes. E quais são os sintomas da fusariose? Os sintomas da fusariose são: as folhas começam a amarelar, as folhas começam a ficar flácidas, moles e meio fechadas, elas vão meio se fechando, né? E começam a cair. Ponto. Nas folhas você começa a notar isso, e são os primeiros sintomas que você vai ver, tá? Com a queda das folhas, vem um segundo passo, que começam a secar os ramos plagiotrópicos, que são os ramos produtivos. Tá? Tem outros vídeos aí que eu já comentei que são ramos ortotrópicos e ramos plagiotrópicos. Tá? Aí, um terceiro estágio começa a acontecer lá no solo. Isso é silencioso, a gente não vê. Começa a diminuir o número de radicelas. O que são as radicelas? As radicelas são raízes novas. A gente chama de pelos radiculares, que são aonde a planta tem a maior absorção de água e nutrientes. A planta não absorve nutrientes e água por as raízes grossas, ela absorve pelos pelos radiculares. Então esse é o terceiro passo. E nas raízes mais grossas, começa com manchas escuras, ela começa a se translocar dentro dos vasos da planta. Né? Se você cortar a planta, você vai ver que tem vasos enegrecidos pelo meio. Aí depois ela começa a se espalhar pelo restante da planta, tá? Principalmente pelo ramo ortotrópico. Aí depois ela começa a secar toda ela. Então esses são os sintomas que você vai identificar a campo da fusariose. Esses sintomas que eu acabei de mencionar, eles são específicos da Fusarium solane. Da Fusarium oxysporum, os sintomas eles se parecem nos ramos, porém ele começa de cima para baixo. Você vai notar que se você arrancar a planta ou cortar as raízes, lá está tudo perfeito. Então ela começa de cima para baixo. E essa infecção, geralmente, dessa dos ramos, é feita por uma ferramenta, ou propriamente pela mão da gente, tudo. Aí, o que acontece? A planta atacada por fusário, ela pode morrer rapidamente, como também ela pode levar algum tempo para morrer. E isso a gente precisa estar muito atento. Tanto essa que morreu rapidamente, como a que vai demorar um pouco mais para morrer, ambas são inóculos de fusariose. E quais são os meios de infecção? São dois. Os meios de infecção são tanto por as raízes, como pelos ramos. Tá? Pelos ramos, como que pode ser? Através de um inseto, através de um pulgão, através de uma cochonilha, ou propriamente a nossa mão, a nossa ferramenta. Então essas são as formas. Aí nas raízes, pode ser por um ferimento na raiz causado por um dano mecânico que a gente causou, pode ser uma máquina que passou por cima, e aí os nematóides, que são os principais causadores de deixar uma porta de entrada para a fusariose. Quem são os nematóides? Né? Os nematóides são vermes minúsculos que perfuram a raiz e entram para dentro da raiz, e com isso ele causa
ele cessa a translocação de seiva para a planta. Ele cria uma ruptura e não deixa mais a planta absorver nutrientes. Dessa forma, a planta vai começando a ficar definhando também. E aí, quais são os tipos de nematóide? A Incaper tem uma pesquisa muito forte em cima e ela identificou qual que é a espécie do nematóide que ataca a pimenta do reino. É o meloidógeno. Aí, tem os dois principais dentro dessa galerinha dos meloidógenos, que é o Arenarius e o Incógnita. O Incógnita é da pior espécie, porque ele ataca o café também. Então, você veja bem, a gente tem um problema, eu tinha uma área de café, eu estou fazendo uma sucessão, eu vou plantar pimenta do reino. Opa! A gente tem um problema aí, né? E aí, como que eu vou identificar o nematóide? Como que eu identifico? O nematóide é um problema muito sério, porque ele é uma praga silenciosa. Ele está quietinho lá no solo, e aí ele vem vindo, né? Ele está atacando as raízes e a gente não enxerga. Até a gente notar alguma coisa na parte aérea, o negócio já foi bem longe, né? Então, as plantas começam a crescer de uma forma lenta, uma redução na produção, ela fica com um aspecto mais pálido. Então, você começa a notar assim, opa, para aí, essa planta aqui está meia fraquinha. Então, a gente precisa identificar, pode ser um nematóide, né? Aí, é adubação, é isso, é aquele outro, de repente está lá na raiz, lá o problema, né? E aí, uma forma de você descobrir, como que é? É cavando. Você vai ter que arrancar essa planta, você vai ter que sacrificar, você vai ter que ir lá fazer uma investigação. Tem que ser curioso para descobrir as coisas, né? E aí, com tudo isso, vai atacando as raízes, o nematóide, ele vai cortando a seiva. E com isso, ele deixa uma abertura, uma ferida nas raízes para a entrada da fusariose. Como eu mencionei agora há pouco, sobre pesquisas, o que a pesquisa aponta? Que aonde tem presença de nematóide, a gente tem alto indício de fusariose. Uma coisa está ligada à outra, tá? Aí, outra forma de contaminação somos nós que fizemos. O ferimento na raiz, a capina, sabe? Então a gente precisa ter muito cuidado com o ferimento. No momento que você fez um ferimento, você está deixando uma porta de entrada de patógenos. Isso é a mesma coisa, gente. Se você estiver no meio de uma floresta e você fizer um corte no seu corpo, o que vai acontecer? Aquilo está exposto, o seu corpo está aberto. E a planta, a gente precisa entender isso. No momento que você fez um ferimento, está uma porta de entrada ali, né? Então, resumindo toda essa história, plantas atacadas por fusariose estão fadadas à morte. Não tem cura. Depois que a fusariose entrou, não tem cura. Então não adianta vir com coisas milagrosas, não vai curar. O melhor remédio é a prevenção. Tratos culturais que te levem à prevenção desse problema. Aí tem outro detalhe. A gente precisa buscar, de repente, uma variedade que seja menos suscetível à fusariose, né? Já existem pesquisas, novamente eu volto, a pesquisa do Incaper, que está buscando um porta-enxerto que seja resistente à fusariose. Olha que interessante isso, né? Então isso está caminhando. Já existe uma pesquisa andando dessa forma, tá? E aí o que eu vou falar em produtos? Produto para controle, ou minimizar esse problema. Existe um produto registrado para pimenta do reino, um produto químico, um defensivo químico, que se chama Nimix. É o único produto que existe registro para pimenta do reino. Nimix, o nome já me remete. Então eu não vou tratar a fusariose, porém eu vou controlar, reduzir a população de nematóides. Tá? Novamente eu repito, fusariose entrou, já era. Aí eu me remeto a outra coisa, que está dando muito certo, né, a campo, que a gente está vendo, que são os defensivos biológicos, tá? E qual que é o biológico que tem o melhor efeito em cima de nematóide? Se chama tricoderma.
Eu não vou falar em empresas, tem diversas empresas hoje trabalhando em cima de defensivos biológicos, que é o nosso melhor caminho a seguir hoje. E aí o cara que tem o melhor controle em cima de nematóide se chama tricoderma. Estas são as formas de infecção, as formas que você pode contaminar a sua planta, são os sintomas e são os devidos tratamentos. Se você gostou, se inscreva no canal, curte o vídeo, encaminha para alguém também que está precisando dessa informação, ajuda a colaborar, a curtir os nossos vídeos também na página do Instagram, TikTok e Facebook. A gente está presente em todas essas plataformas. Então, esse é o vídeo de hoje.